Muito engraçada a história do Era Uma Vez. Antigamente, as histórias começavam assim: era uma vez. Hoje em dia, as histórias começam assim: era uma vez. Os tempos mudaram, mas o Era Uma Vez continua o mesmo de sempre. No máximo, sofreu uma leve adaptação, era uma vez agora, ou era uma vez antigamente. O fascínio que essa expressão exerce sobre nós remonta ao passado, aos contos de fadas, às narrativas orais. Era uma vez uma menina chamada Chapeuzinho Vermelho. Como resistir a tanto encanto e inocência juntos? Pensando bem, a atração do era uma vez deve estar no era, pretérito imperfeito do verbo ser. Tanto que, sem o era uma vez, teríamos uma vez, ou seja, uma expressão adverbial sem expressividade e estilo. Aliás, tão sem graça quanto estas, cada vez, certa vez, de uma vez por todas, de vez em quando, de vez em vez, de muita vez, por sua vez, por vez, etc, etc. Agora, experimente assim: era cada vez, era certa vez, era de quando em vez, que está esperando. Mergulhe fundo no encantamento. E este encantamento se faz presente aqui hoje no Torrão Nordestino, com a presença do ilustre professor, historiador, pesquisador Carlos César, que vem nos contar aqui alguma coisa acerca do Era Uma Vez. Seja bem-vindo, Carlos César. Obrigado, Félix. Agradeço o convite. Estamos aqui à disposição para a gente poder trocar algumas ideias. Antes da gente entrar no nosso Era Uma Vez, gostaria de falar um pouco sobre você, sobre o seu trabalho, né? Você é professor de matemática, não é isso? Mas, paralelamente, você desenvolve pesquisas, né? Você reconstitui histórias, você vai garimpando fatos e acontecimentos que não estão registrados no que se tem publicado atualmente. Você vai buscar aquilo que está faltando. Como é que você faz esse trabalho? Como se dá essa sua atividade de pesquisador? Bom, rapidamente, sobre a minha formação acadêmica, eu sou formado em matemática pelo Instituto Federal do Ceará e estou agora concluindo o curso de História pela Universidade Estadual do Ceará, UES. Paralelo a essas duas graduações, eu também desenvolvo algumas pesquisas, amante da genealogia, eu desenvolvo algumas pesquisas genealógicas, que é o estudo de famílias, né? Monto algumas árvores genealógicas e, paralelo às montagens de árvores genealógicas, a gente também vai estudando os documentos históricos que a gente encontra, como inventário, testamentos, posses de terra. Então, os documentos, batismo, casamento, óbito, os documentos que a gente for encontrando, vamos estudando e tentando fazer um contexto histórico do nosso município. Certo. E dentre essas suas pesquisas, você tem já coletado muito material, né? Pelo que a gente vinha conversando antes, você já tem um material bem farto, né, de acontecimentos sobre a cidade de Quixeramobim, mas que está ainda aí à espera de um momento certo para vir ao conhecimento de todos, né? Dentre esses fatos que você coletou e que a gente gostaria muito que a gente abordasse no programa de hoje, seria a respeito da região ali do Mearim, mais especificamente do Quilombo Mearim, né? Que, como é conhecimento de todos, o Quilombo é uma formação de pessoas, né? Isso no significado anterior, né? O significado tradicional. O Quilombo é ali uma comunidade formada por refugiados
escravistas, né? Escravizados, não é isso? Porém, o quilombo do Miarim atual, que vai estar sendo reconhecido agora, eles não eram, claro, mais escravos, são descendentes de escravos. Mas eu gostaria de saber um pouco sobre os escravos antecessores, os ancestrais dessas pessoas que hoje estão formando o quilombo do Miarim. Você conseguiu descobrir alguma coisa sobre esses escravos lá da região do Miarim? Então, Félix, para falar sobre a origem, né, que no caso a gente está tentando chegar na origem, né? Uhum. A origem do quilombo, como você já frisou, o quilombo foi onde alguns escravos fugiram para construir sua família em liberdade, entre aspas, né? Uhum. Que a gente sabe que eles estavam se refugiando ali naquela região. Mas para poder frisar ou poder explanar a origem deles, a gente tem que voltar às famílias de senhores. E aí a gente precisa voltar à origem também de Quixeramobim. Uhum. O ano que a gente pega para fazer esse marco temporal é o ano de 1796. A localidade, por mais incrível que pareça, se chama Fazenda Flores, aqui perto da cidade, né? Aqui perto da sede. Uhum. Então, a Fazenda Flores, ela foi um marco temporal, porque essa fazenda ela foi povoada por um senhor, que aí eu não tenho como cravar 100% que esse senhor ele era pernambucano, mas que ele compra essas fazendas, essa Fazenda Flores. O nome desse senhor era Joaquim Barbosa de Almeida. Ele deu origem a toda a família Barbosa de Almeida daquela região. E quando o Joaquim Barbosa de Almeida chega aqui, provavelmente vindo de Pernambuco, traz consigo alguns escravos. Entre esses escravos veio o escravo Luciano Barbosa e Inácia Bezerra. Isso eu estou falando de 1796. Luciano Barbosa era filho de uma outra escrava de nome Maria, e a Inácia Bezerra, ela era filha de um senhor, que aí a gente suspeita que seja um senhor branco, de nome Antônio Bezerra, com uma africana de nome Grácia, que a gente conseguiu esse documento, que a Grácia, ela era angolana, tá? Então ela ainda teve em Quixeramobim também, ela veio também junto com esse pessoal. Grácia vai ter outro filho em Quixeramobim, de nome João. A gente não conseguiu descobrir o que aconteceu com o João, que a gente não conseguiu a descendência dele, mas, por fim, a gente conseguiu mapear esse contexto. Joaquim Barbosa de Almeida, ele tinha uma filha chamada Albina Ferreira do Soveral. Albina Ferreira do Soveral, ela casou-se com um parente próximo dela, chamado Clemente Barbosa de Almeida. Clemente, ele era dono da fazenda Açudinho, que depois se transformou uma parte na fazenda Ionon, distrito de Lacerda. Como ela casou e foi morar naquele distrito, junto, ela levou de presente do seu pai um casal de escravos. Então, Luciano e a Inácia foram dados de presente à sua filha, né, a filha do Joaquim Barbosa, recém-casados. Chegando na região do Lacerda, distrito de Lacerda, hoje, né, que antigamente era São João, tudo aquilo era fazenda São João, na fazenda Açudinho, que depois passa a ser uma parte denominada de Ionon, que até hoje existe essa fazenda. O casal de escravos, a mulher passa a trabalhar como doméstica, fazer os serviços de casa, e o esposo, Luciano, o escravo Luciano, vai para a lavoura. E daí eles vão tocando a vida, vão tendo os filhos, e um desses filhos que nasce, no caso, eles casaram em 1796, na matriz de Quixeramobim, a gente tem esse casamento também. E tem uma filha chamada Joana.
no ano de 1799. Nasce a Joana, que vai dar origem ao Quilombo Miarim. Joana, pouco mais tarde, vai ter outra filha, tá? No ano de 1829, chamada Eulaila. E a Eulaila, ela vai conhecer, eles vão conhecer outro escravo da fazenda Jericó. Na fazenda Jericó, essa fazenda pertencia à família Saraiva Leão, que era dono de todas as terras do São João, da antiga São João. O mesmo procedimento que aconteceu com a família dos Barbosa de Almeida, aqui das Flores, aconteceu no São João. Capitão Lucas Luiz Saraiva Leão, dono de todas as terras da fazenda São João, quando ele casava um de seus filhos, costumeiramente ele dava um pedaço de terra e um escravo ou um casal de escravos para que aquele filho pudesse progredir na vida. Isso aconteceu com o senhor Antônio Galdino Saraiva Leão. Antônio Galdino casou-se, recebeu de presente do pai uma posse de terra e um casal de escravos. Essa posse de terra ele denominou como Fazenda Jericó, e aí surge essa propriedade, que foi desmembrada da São João. Assim também aconteceu com a Fazenda Marajó, que também é outro filho, também outro celeiro de escravo. Na Fazenda Jericó, Antônio Galdino tinha alguns escravos, porque além dele ter conseguido escravo por parte do pai dele, a esposa dele também já ia levando escravos por parte do pai dela. Ele conseguiu, existia lá um escravo chamado Gustavo Gorgulino Ferreira da Silva. Esse escravo, ele era filho de uma escrava também de nome Margarida. E passados os tempos, o escravo Gustavo, ele conheceu uma filha da escrava Eulaila e fugiram para um lugar chamado Riacho do Fofô. Hoje é tudo próximo, mas a gente está falando aqui de 1840, a gente já vem nessa tocada, eles começam a povoar aquela região que onde hoje é o Quilombo, em 1840. Mas o escravo vai morar no Riacho do Fofô por volta de 1870, já para acabar perto ali de acabar a escravidão, que, entre aspas, né, acabou em 1884. E eles fundam o Quilombo Miarim. E vai morar lá era os serrotes, muito difícil acesso. E aí lá eles vão construir família, e aonde vai nascer os seus filhos. O presidente do Quilombo hoje, que é o senhor Antônio aí, Luiz. nesse período aí que você está falando, nesse ano aí, já esses escravos, eles já estavam sem os seus senhores, já eram independentes, entre aspas. Não, eles eram fugidos. Eles fugiram. São escravos fugidos. Eles ainda não têm a sua liberdade, tá? Eles estão fugidos lá, entendeu? Para que você tenha uma ideia, a gente fazendo leituras em documentos, todos os filhos desses escravos, o padrinho ou era um Saraiva Leão ou era um Barbosa de Almeida. Dificilmente, muito difícil, você encontra outra pessoa sendo um padrinho desses escravos, sem ser essas duas famílias. Então, assim, a gente entende que era uma maneira que eles tinham de ter controle sobre aqueles escravos. Sei. E depois da escravidão, depois que foram libertados, entre aspas, né, pela Lei Áurea, eles já estavam lá. Ou seja, o Riacho do Fofô ganhou o progresso com uma linha de ferro. Então, a linha férrea que passa em Xeramobim passou lá também. E, com isso, foi construída uma ponte. E aí eles passaram a denominar aquela localidade de Ponte do Fofô. Pouco tempo depois, por volta de 1910, a gente já está em 1910, a Ponte do Fofô
perdeu o sobrenome Fofô e ficou conhecida só como Ponte. Hoje, para muitos, aquelas pessoas que moram naquela região ainda são conhecidos como os negros da Ponte. Uhum. Então, se você for lá conversar com alguém, se aprofundar lá no Quilombo, eles vão falar, não, nós somos conhecidos como os negros da Ponte. E a região toda sabe disso. Uhum. E, por fim, como eles se estabeleceram naquela região, sem conhecer propriamente a sua história, porque até onde eles se conheciam, eles acreditavam que eram descendentes de vaqueiros, né? Pernambucanos, até índios, entendeu? Mas essa é a origem, esse é o contexto histórico de como que eles chegaram naquela região. Então, eles estão naquela parte de terra desde 1800. As famílias desses escravos, como você falou, porque à medida em que as famílias dos brancos, dos senhores, dos fazendeiros, ia se subdividindo, né? Eles iam casando, iam se formando nas fazendas que iam surgindo, porque as fazendas também se dividiam, né? O pai concedia uma parte de terra para o filho, e aí você ia aumentando ali os pontos onde tinha os escravos, né? E aí a família toda que formou o Quilombo do Mearim, eles estão todos espalhados nesses vários subpontos de aglomerado, né? de escravos, né? São todos muito próximos, né? Na verdade, quando os senhores vão criando novas propriedades, junto vão levando filhos daqueles que já estão nos cativos, novas famílias vão se subdividindo, sim. Aqui eu posso citar para você que a família Ferreira da Silva, dos Paus Brancos, é uma raiz desses escravos do Quilombo. A família Gustavo da Silva, Gustavo Ferreira, Gustavo Lima, os Limas. Então, todas essas famílias são raízes, sim, lá do Quilombo. Tem o mesmo que tronco, saíram, né? Se um dia forem montar a sua árvore genealógica, eles vão fazer o trabalho genealógico e vão chegar no mesmo escravo, não tem para onde fugir. Inclusive, o senador Pompeu tem raízes deles, Milhã tem raízes também dessa descendência. Muito interessante. Carlos, vou chamar aqui o nosso intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para você dar continuidade aí ao seu Era Uma Vez, que eu estou adorando ficar sabendo dessas histórias, eu acredito que você aí de casa também, não é isso? Então não saia daí não, porque é bem ligeirinho, que nem coisa de bacurinha, vapt-vupt. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Listênio Alves e estou com você no Ponto de Vista. Segunda a sexta-feira a partir das 11 horas da manhã. Muita informação, prestação de serviço na sua melhor companhia da hora do almoço. Nosso encontro marcado de segunda a sexta às 11 da manhã. Espero você! Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Olá pessoal, eu sou Léo Lima e estou aqui na Sertão TV, a TV que dá espaço para os músicos. Sertão TV que é feita para você. Sertão TV, feita para você. De novo, a BrisaNet mais uma vez tem os clientes mais satisfeitos do Brasil segundo a Anatel. E é líder em todos os estados pesquisados. A BrisaNet agradece a todos que acreditam no nosso trabalho. E pode comemorar também, viu? Afinal, essa conquista também é sua. E de todos que voam com a melhor internet do país. Muito obrigado. BrisaNet, o futuro ao seu alcance. Olá, lhe apresento o Sr. José. Ele assumiu a empresa da família no ramo de mercearia e, assim como seu avô e seu pai, se acostumou a fazer quase tudo sozinho e perdeu o controle. Mas ele não tinha tempo de criar novas ideias para expandir seu negócio e controlar o dinheiro. Foi aí que o Sr. Tito apresentou a assessoria que estava recebendo de seu escritório de contabilidade. Assiste com
Tito disse que a Sisticom descobriu uma forma para diminuir sua carga tributária. Agora ele estava pagando menos impostos e tudo dentro da lei, além de controlar gastos e contas. Então José procurou logo a Sisticom e fechou seu contrato. Agora ele tem mais tempo para estar com a família e buscar novas ideias para o seu negócio. Faça como José, vem para a Sisticom, conheça nossos planos e tenha a melhor assessoria da região. Sertão TV, feita para você. O que faz você confiar em um portal de informação? Credibilidade? Variedade em notícias? Uma boa redação? Imparcialidade? Fontes seguras? Facilidade de acesso? Saiba que você encontra tudo isso no Quixeramobim agora, o seu portal de notícias. Venha conhecer. Acesse quixeramobimagora.com.br. Seleção Contratação. A Cocalc permanece com excelentes perspectivas de crescimento. Venha fazer parte desse time. Atualmente já somos mais de 4.000 colaboradores que, com dedicação e compromisso, construímos essa história de sucesso no coração do Ceará. O link para você realizar sua inscrição está disponível na bio do nosso Instagram. Caso não consiga se inscrever de forma online, se dirija até a sede do CineDT de Quixeramobim levando seu currículo. Os requisitos básicos para participar da seleção são: ensino fundamental, não ter possuído vínculo com a Cocalc, ser ágil e ter iniciativa. Venha crescer com a Cocalc. É luz, é calor que vem do coração. Cuidar de cada cearense, essa é nossa missão. O povo que vive aqui confia no trabalho pra avançar, pra cantar alto e dizer: eu tenho orgulho do Ceará. A gente cuida pra avançar, esse é o Ceará. Abraça nossa gente, isso é muito Ceará. Acolher, desenvolver, renovar e trabalhar. A gente cuida pra avançar, esse é o Ceará. Abraça nossa gente, isso é muito Ceará. Governo do Estado. Cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Muito bem, já estamos de volta com o Torrão Nordestino. Lembrando a você que toda sexta, 8 da noite, a gente está aqui na Sertão TV, certo? Batendo papo, cantando, dançando, fazendo aquele remeleixo gostoso com a nossa cultura, que também é a sua cultura e vice-versa. E aos domingos, na Rádio Campo Maior, AM 840, o programa é retransmitido a partir das 10 da manhã, certo? Então não esqueça, se você acontecer algum imprevisto, você não conseguiu chegar a tempo na Sertão TV, na sexta-feira, você corre no domingo, às 10 da manhã, que você revê o programa lá, tá bom? Voltando aqui com o nosso convidado, a gente vinha falando aí dos ancestrais, dos integrantes do Quilombo do Miarim, que eles sempre já estiveram lá, eles são os filhos, né, claro. E a questão da formação do Quilombo, desse reconhecimento, por que existe essa necessidade de reconhecer o Quilombo? Né? Como é que foi o processo para que tudo isso fosse
reconstituído. Acho que eu tive informações de que você ajudou, né, com a sua pesquisa a fazer essa reconstituição para poder ajudar a mover todo o processo de reconhecimento e oficializar o Quilombo. Conta pra gente como é que foi isso. Bom, a parte do Quilombo, ela é uma lei, né, de 88, que garante que os remanescentes, que é o que eles são, remanescentes de quilombos, né, ou quilombolas, possa ter o seu direito assegurado por lei no Brasil. Até uma maneira de se rever a injustiça que foi praticada com esses cidadãos, porque, na verdade, a gente fala que são descendentes... Como se fosse uma indenização, né? Mais ou menos, né? A gente fala que são descendentes de escravos, mas, na verdade, eles são descendentes de cidadãos que foram escravizados, né? Foi uma forma que o governo federal encontrou de fazer a indenização, entre aspas, né? E para que essa conquista chegue até esse povo, se faz... Tá aí, a gente foi lá, fez umas imagens, daqui a pouquinho a gente vai, só te cortando aqui, desculpa. Sim. As imagens do Quilombo hoje, né? Isso aí são imagens atuais, né? Pode nas prosseguir. próprias imagens, Félix, a gente já pode observar, se hoje eles vivem no meio do nada praticamente, como a gente vê nas imagens, imagina em 1840, 1850, como que não era isso daí? O acesso para chegar aí, entende? Então, assim, para que essa certificação fosse possível, foram precisos alguns passos. Entre esses passos, a parte principal foi eles se auto-reconhecerem, entendeu? Então, eles precisavam se autodenominar remanescentes de Quilombo. Junto com isso, precisavam escrever sua história, pegar os documentos que comprovassem a veracidade da história, enviar para a Fundação Palmares, Fundação Cultural Palmares. Lá eles iam analisar a documentação e dentro dessa análise técnica eles iam dizer ou iam dar o veredito se a comunidade era ou não remanescente de Quilombo. Eu conheci eles no ano de 2019, eu acredito, 2020, através da presidente em memória, Jacira Batista, da Cunha. A Jacira, eles já estavam tentando fazer o processo de certificação, porém, ainda não se encontravam com a história propriamente dita. Eles... Até porque o que eles sabiam é exatamente o que grande parte da população sabe sobre a sua história. Um pequeno detalhe que vai passando de boca em boca, né, e vai se desfazendo, tomando um viés diferente, não daria para comprovar, né? Teria que ter uma coisa mais oficial, né? O que eles sabiam era de 1920 para cá, que era a história que eles tinham. Que chegaram lá, eram descendentes de vaqueiro, ou senhores que curtiam couro e tal. Mas essa parte dos escravos era totalmente desconhecida por eles. Acreditavam até que fossem descendentes de índio, entendeu? Fossem indígenas. E aí eu fui falar para eles, não, eu já fiz uma pesquisa, eu tenho todo um trabalho sobre essa região e eu sei que a história não é essa. E isso não é o professor Carlos César que está falando, são os documentos. Félix, que quer saber se essa história é verdadeira, vai no arquivo que toda a documentação vai estar lá. Você vai ter só o trabalho de fazer a leitura e ver a veracidade. Então, peguei essa documentação. Você diz, vai ser só o trabalho de fazer a leitura, que já não é um pequeno trabalho, né? Já é mais complicado. Para que tu tenha uma ideia, Félix, nesses documentos que eu pesquisei, para poder montar uma espécie que eles chamam de histórico da comunidade, mas eu costumo chamar de dossiê, porque é quase que um dossiê. Então, dentro desse histórico, eu tive que abrir o inventário dos donos da terra, tanto do Joaquim Barbosa como do Antônio Galdino. Abri os dois inventários. No do Antônio Galdino, encontrei o nome dos escravos mencionados, encontrei o preço deles,
quanto que eles estavam valendo naquele momento, encontrei as negociações para quem que eles foram dados, entendeu? O mesmo aconteceu no inventário do Joaquim Barbosa. Só foi possível. Quanto era que valia um escravo naquela época? Aqui, né? Nessa têm, região que você pesquisou. Eles não têm preço específico. Não, né? Não. O escravo, o que vai determinar o preço dele é a sua qualidade de vida. Quanto mais jovem, mais caro. Se for mulher, principalmente. Então, vamos supor que eu encontrei uma escrava de nome Ana, que também fazia parte do quilombo, porque não era só eles dois, tinham irmãos, entendeu? Ela chegou, no documento que eu abri, ela estava valendo quase R$450. Que hoje seria o equivalente que... Aí teria que fazer só a conversão, né? Ela tinha uma particularidade que ela só tinha 13 anos. Então ela estava pronta para reproduzir novos escravos. Então ela valia muito. Ô Marcão, tem como tu fazer essa conversão aí pra gente? 400, quanto era? R$450. R$450 para real atual. Vê se tu consegue encontrar aí uma forma. Aí tu diz pra gente, só pra gente ficar sabendo dessa curiosidade. E não era todas as famílias que podiam possuir escravos. Isso é importante também que as pessoas entendam. Só possuía escravos as famílias que tinham condições financeiras boas. Famílias... Era um artigo de luxo. Era um artigo de luxo, sim. E aí, por outro ponto, a gente tinha um escravo chamado Antônio, que tinha 61 anos, que valia R$100. Então, assim, ele já estava no final de sua vida praticamente, não conseguia mais desenvolver os trabalhos. Então, eles não davam muito por ele, entendeu? Certo. Então, assim, essa parte de valor... Eles realmente eram ferramentas, né? Sim, essa como parte... se fosse um trator. Um trator novo é um preço, um trator... Sim. Né? Trator velho já não vale nada. Essa parte de valor é muito subjetiva, entendeu? Então, a gente não pode determinar que um escravo... Agora, o que a gente pode determinar... Pelo menos nos documentos que eu li até hoje, quanto mais jovem a mulher, mais valiosa, tá? Se ela tiver uma saúde boa, aí é que ela vai... Porque também nos documentos falam, se for um manco de um pé, se tiver alguma enfermidade, vai estar lá, entendeu? Como eu encontrei vários. Por isso que foi possível a gente fazer essa conjuntura. Depois que eu encontrei esses documentos, tive que voltar à comunidade, repassar para a comunidade a sua história. Foi surpresa para muitos, porque eles não conheciam. E, de prontidão, eles se reconheceram, até porque eles carregam marca. Uma das marcas que eles carregam até hoje da escravidão é ser denominado como negros da ponte. Se eles são denominados assim, são marcas que eles carregam até hoje, entendeu? A característica física deles são muito típicas de povos africanos, porque eles são descendentes sim de uma africana, entende? Então, assim, a gente fez toda a leitura dos documentos que encontramos, falamos o passo a passo, como se deu até chegar. Depois disso foi só pegar os documentos burocráticos para a gente poder concluir o relatório e mandar para a fundação. Certo. Esses arquivos que você consulta, como você diz, a gente abre os arquivos e está lá tudo, testamento, etc. e tal. Esses arquivos, eles são encontrados onde? É preciso de uma autorização? Onde é que você... a minha curiosidade com relação à atividade do historiador é essa. Eu digo, porque ele tem as fontes onde ir buscar, né? Existe um órgão, uma central onde ficam esses artigos, esses arquivos antigos, ou em cada cidade tem o seu, esses bem antigos mesmo. Na verdade, assim, a grande maioria das cidades do interior do Ceará, eles não possuem arquivo público municipal. Então, no Ceará existe a APEC, né, que é o Arquivo Público do Ceará. E todos os documentos dos municípios, os mais antigos,
eles vão para a APEC, fica de posse da APEC. Ah, tá. Alguns permanecem no fórum, dependendo da situação do fórum também, alguns desses documentos, principalmente a parte jurídica, tá? Permanecem nos fóruns, ou se os fóruns não quiserem ficar de posse desse documento, também manda para a APEC. Batismo, casamento e óbito vão para a diocese. Até no início da fundação da paróquia até 1920, mais ou menos, ficam de posse da diocese, no caso Quixadá. Como que eu faço para ter acesso a esses documentos? Se for no caso da diocese, eu vou mandar um ofício para o bispo, né? Pedindo autorização, vou explicar qual a finalidade dessa pesquisa, para que eu quero fazer essa pesquisa, e aí ele vai me dar um aval e marcar um horário para que as meninas lá da diocese e os meninos possam me atender, me dar o suporte necessário. Certo. O mesmo acontece no arquivo público. Então, para mim ter acesso lá ao arquivo, eu vou mandar um ofício, vou marcar um horário, vou agendar, tá? E aí, dentro do horário programado, eu vou lá e vou fazer a pesquisa que se faz necessária. Muito bem. Mas assim, não é fácil, entendeu? Porque se você chegar como leigo, você vai ver lá uma imensidão de documentos e não vai saber para onde seguir. Então, o ideal é que você procure uma pessoa que te oriente. Lá tem vários técnicos, várias pessoas que vão te orientar, entendeu? O ideal é que você também tenha já em mente o que é que você quer. Eu vou procurar um inventário de fulano e tal, então eu tenho que saber pelo menos o ano que aquela pessoa morreu para fazer uma base, que ano é que está aquele inventário. Quando a gente vai para lá, por já ter já uma certa experiência, a gente já leva a caixa, o pacote, a procuração, o processo, que está toda essa documentação, e o acesso fica bem mais flexível. Ok. Vamos novamente chamar aqui os nossos comerciais e a gente volta já para conversar mais um pouquinho com o professor Carlos César. E daqui a pouquinho também, na volta, eu tenho um desafio para você aí em casa. Será que você vai conseguir vencê-lo? Vamos ver. Quer mostrar o trabalho da sua banda, do seu grupo ou o seu talento individual? Entre em contato com a produção da Sertão TV e agende a sua participação no Amigos da Música. Espaço aberto para as riquezas da nossa região. O seu talento. Telefone ou WhatsApp 88 988 83 7213. Vem pro Amigos da Música. Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Eu sou Vanique Belchior e também estou aqui na Sertão TV porque amar e mudar as coisas me interessa mais. Sertão TV, feita para você. De novo, a BrisaNet mais uma vez tem os clientes mais satisfeitos do Brasil segundo a Anatel. E é líder em todos os estados pesquisados. A BrisaNet agradece a todos que acreditam no nosso trabalho. E pode comemorar também, viu? Afinal, essa conquista também é sua. E de todos que voam com a melhor internet do país. Muito obrigado. BrisaNet, o futuro ao seu alcance. Sistema Maior de Comunicação. O orgulho de ser do Ceará. Ok, já de volta, conversando com o professor Carlos César, professor de matemática, que tem um hobby de historiador e pesquisador e está fazendo aí um trabalho belíssimo acerca da história de Xeramubim, e hoje veio conversar conosco aqui sobre o Quilombo do Mearim, né? Sim, aí
como você vinha falando a respeito do reconhecimento do quilombo, em que pé se encontra atualmente? Hoje o quilombo foi certificado, né? A gente já, inclusive, recebeu a certidão. Estamos só programando um momento para entrega à comunidade dessa certidão. Então, o quilombo já foi certificado, já é reconhecido pela Fundação Palmares. Agora, tudo que acontecer em torno do quilombo passa a ser de interesse da Fundação Palmares. Esse é o primeiro quilombo de Quixeramobim, ou seja, a nossa cidade é o primeiro quilombo registrado. O segundo quilombo no Sertão Central. Só existe o quilombo do Sítio Veiga, em Quixadá, e o quilombo agora do Miarim. Sítio Veiga? Sim, Sítio Veiga, lá existe um quilombo que também é reconhecido pela Fundação Palmares, e agora o quilombo Miarim. Então, o processo já foi todo... A primeira etapa do processo já foi toda levantada, já foram reconhecidos. Agora eles vão entrar em uma segunda etapa, que é um pouquinho mais delicado, que é a demarcação de suas terras, né? E é um processo que vai demorar mais um pouquinho, mas isso é com a fundação. É uma parte mais morosa, mais simples também, né? Do que fazer todo o trabalho de reconstituição da história deles, né? Na verdade é mais simples, porque vai ser negociações entre partes, né? A parte da pesquisa em si é mais complicada. Mais complicada, é mais complexo. São pedaços que você vai emendando de muito tempo, entendeu? Então, a gente fala que é mais demorada porque, assim, envolve valores, e quando envolve valores... tem burocracia, tem burocracia. Tudo, exato. Deixa eu fazer aqui o desafio para o pessoal, como eu prometi no bloco anterior. Deixa-me ver se tu sabes de hoje, quer saber o que de você? Nós queremos saber o significado de quilombo. Aqui em Quixeramobim, como a gente está podendo ter o conhecimento hoje, é o quilombo do Miarim, que é um quilombo oficialmente novo, né? Ninguém tem muita informação sobre isso, a não ser você que fez a pesquisa, né? E claro, eles que já residem lá e são descendentes dos escravos, né? Mas a comunidade, no geral, né, muito pouco sabe a respeito disso, né? Então, vamos ver aí se o pessoal sabe o que é quilombo. Deixa-me ver se tu sabes o que é quilombo. Deixa-me ver se tu sabes. Vai falar, cara. O que é quilombo? Deixa-me ver se tu sabes. O que é quilombo? É onde ficam os escravos. Deixa-me ver se tu sabes. O que é quilombo? Quilombo? Pois é, rapaz, agora tá onde eu dizer, tá? Mas o quilombo é nós estamos medindo os quilombos da estrada? Exato. Quilombo. Quilombo. Quilombo? É. É uma coisa. É o nome da pessoa. É o nome da pessoa? É o nome da pessoa. Deixa-me ver se tu sabes. O que é quilombo? Quilombo? Quilombo é o lugar onde a escravidão dos escravos, né, onde eles viviam. Eram chicoteados, amarrados no tronco. Que eu saiba, quilombo é isso. Deixa-me ver se tu sabes. O que é quilombo? Quilombo? Quilombo. Quilombo. Sei não. Eu não sei o que é quilombo, não. Deixa-me ver se tu sabes. O que é quilombo? Próprio para responder. Quilombo é aonde viviam os escravos. É aqui.
Mas até onde eu fiz é isso aí, né? Onde eles viviam, onde judiavam, botavam eles no tronco. Pois é, então, é isso aí. Quilombo é exatamente o que o professor falou no começo, né? Que são comunidades formadas por escravos refugiados, né? Do sistema de escravidão de sua época, né? E eu queria mudar um pouquinho aqui o foco do Quilombo, porque você falou que também trabalha com essa questão da árvore genealógica, né? Que foi exatamente o que deu abertura para você reconstituir toda essa história do Quilombo. Essa atividade de reconstituir os parentescos, como é que isso funciona? Na verdade, é uma atividade muito simples e, ao mesmo tempo, muito delicada. Uhum. Simples porque você... Não, eu acredito que simples não seja. Não, mas assim, simples porque dependendo da família, esse trabalho ele vai ser desenvolvido rápido, entendeu? Geralmente as famílias que tinham mais poder aquisitivo eram as que seguravam mais essa questão de sobrenome. Isso, eles até faziam históricos, né? Sim, Eles mesmos faziam as anotações. Né? Já as famílias que não tinham muito poder aquisitivo, eles não tinham muito essa preocupação em querer saber de onde que vieram, quem são seus ancestrais, tá entendendo? Por isso que eu falo que dependendo da família, ele se torna simples e muito complicado em outros casos. A pesquisa genealógica, ela começa por você, que é o grande interessado, certo. E você vai subir os seus ramos. A gente fala que é uma árvore, por isso que se chama árvore genealógica, que você vai procurar de qual tronco o seu galho saiu. Entende? Então, de você vai seus pais, avós, bisavós, e aí, geralmente, as pessoas, quando me procuram para fazer essas pesquisas, eles têm conhecimento somente até o bisavô, a sua grande maioria. Eu ouvi falar que meu bisavô era fulano de tal. Aí o pesquisador vai na diocese, no cartório, dependendo da situação. Até mesmo no cemitério, que é um dos pontos que... O cemitério aqui, Nossa Senhora do Carmo, eu conheço como a palma da minha mão. Então, assim, já passei dias e dias lá dentro. Às vezes falta uma pessoa para você encontrar. Mas não era batendo na tumba, nem você é da família do fulano de tal. É lendo as lápides, entendeu? Tá certo. Aí você, às vezes falta uma pessoa para você encontrar, você vai ler... então essa é a pessoa que está o ano que ela morreu e aqui está o ano que ela nasceu. Então eu vou descobrir quem é o pai dela. Eu já sei o ano que ela nasceu. Eu volto para o cartório. Tá entendendo? E lá no cartório eu vou procurar o batismo dela. No batismo vai ter o nome do pai e da mãe. E aí eu já consegui mais uma geração. Aí volta pro túmulo de novo. Aí aí no caso, dependendo da situação, a gente não volta mais pro cemitério. A gente já vai pros documentos civis, que é até 1890 a gente encontra. Aí no documento civil você pode pegar um registro de nascimento. Lá vai ter o nome do pai e do avô. Aí pronto, essas gerações aí você já tá... Entendeu? Aí daí para frente é só diocese, onde estão os documentos mais longivos. E aí você vai... É um trabalho, se torna cansativo, dependendo da família, e que você vai de passo a passo. Lendo o documento, tendo cuidado com os homônimos, né? Porque às vezes as pessoas tinham nomes muito parecidos. Se eu for muito empolgado, eu posso pegar uma pessoa que tem um nome igual ao do meu antepassado e não ser o meu antepassado. Então é um trabalho que... E aí a gente consegue fazer... No caso, eu já fiz certificações, já fiz árvore genealógica, até Portugal, entendeu? A minha família mesmo, materna, eu consegui duas gerações em Portugal. A minha família paterna, eu consegui essa escrava também, que eu faço parte também, eu sou descendente desse mesmo escravo. Do Quilombo, do Quilombo do Mearim? Sim, a minha pesquisa de monografia estava em cima dele, por isso que facilitou também esse trâmite, entendeu? Então,
conseguir chegar na minha descendência indígena também, é fácil você, entre aspas, né? Você conseguir. Aqui em Xeramubim, quem for pesquisar as famílias daqui, a sua grande maioria vai chegar em paraibanos, pernambucanos ou baianos, que foram os primeiros povoadores aqui em Xeramubim. Vai ter as pessoas que vão chegar sim, portugueses aqui, mas em um número bem menor do que paraibanos e pernambucanos. Certo. Pelo que a gente estava conversando antes aqui, pelo meu sobrenome Cordeiro, você acredita que eu seja de raiz do Pernambuco? Não, eu não acredito, eu tenho certeza que todos os cordeiros são paraibanos. São paraibanos. Da são Paraíba. De raízes paraibanas, sim. Certo. Todos E esses paraibanos de lá, Cordeiro, você tem mais ou menos uma pista de onde eles teriam vindo? Aí é assim, eles vão ter uma mescla em Pernambuco, entendeu? Eles são muito estudados. Na genealogia, a família Cordeiro é muito, muito estudada. Inclusive, o doutor Luciano Cordeiro, ele produziu um filme, Estrela do Sertão, se eu não me engano, agora me falha a memória, mas que é só tratando sobre a origem da família Cordeiro. Depois você baixa no YouTube, que tem lá, você vai ver. E aí quando você vê o filme, você vai dizer, e esse filme? Tem alguma coisa a ver com a minha família? Tem, é Seus Troncos. Qual é o título? Acho que é Estrela do Sertão, alguma coisa assim. Depois eu vou lembrar direitinho e vou te mandar o link para você ver as suas raízes. Por favor, mande. Eu fiquei curioso agora. Fiquei muito curioso. E Almeida? O meu outro sobrenome é Almeida. Essa família Almeida é uma família que aqui em Xeramubim ela vai se encontrar em 3, 4 famílias. Os mais longivos que a gente encontrou aqui são os Barbosa de Almeidas, que é das Flores, que vieram de Pernambuco, provavelmente, quase que certeza que são pernambucanos. Os Gama de Almeida, que ficou muito conhecido na história, o Estácio José da Gama, por ter participado da briga entre os Araújos e Maciéis. Então, o Estácio José da Gama, o pai dele era José da Gama de Almeida, que eu também descendo desse cidadão, pela outra linhagem familiar. E aí a gente vai ter ainda os Almeidas Machado, que já é bem mais novos, entendeu? Vamos ter os Teles de Almeida, entendeu? Essa família Teles de Almeida aí já é uma família portuguesa, descendência portuguesa, tá? É um português que chegou aqui. Os meus antepassados mais recentes, avô, bisavô, é para cá, pro lado do Jaguaribe. É do lado de Almeida? Sim. Pois é, então eles... Eu não tenho como afirmar que se trata dos mesmos, mas assim... esses Almeidas do Xeramubim, que eu te falei, são esses. Essas são as raízes. Quem for Almeida de Xeramubim são essas as raízes, entendeu? Muito bem. E aí também a gente vai ter os Patrícios, né, que também vieram da Paraíba, Patrício de Almeida, que são paraibanos, que estão entrelaçados com os Barbosa de Almeida, os Barbosa de Vasconcelos. Essas são as raízes dos Almeidas que você puder encontrar em Xeramubim, são essas aí. Não foge isso. Ou Pernambuco, ou Paraíba, o Estácio José da Gama da Bahia, e os únicos Almeidas diretamente de Portugal vão encontrar raízes com os Rodrigues Machado, que vão se entrelaçar com os Almeidas, e os Teles de Almeida, que já é descendência direta de portugueses. Ok. Muito bem. Vamos a mais um pequeno intervalo e daqui a pouquinho a gente retorna aqui de novo para mostrar a matéria que a gente foi fazer lá na visita do Quilombo do Mearim, tá bom? Toda quinta-feira, a partir das 9h30 da noite, você confere matérias especiais, curiosidades e temas importantes dos principais programas da Sertão TV no Espaço Livre. Um conteúdo diversificado de produção própria do canal 180. Não perca! Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Alô galera, eu sou Chiquinho Alexandre, esse é o meu amigo Iramar da Percussão e nós estamos na programação da Sertão TV, a TV que é feita pra você.
Sertão TV, feita para você. Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Eu sou Vanique Belchior e também estou aqui na Sertão TV porque amar e mudar as coisas me interessa mais. Sertão TV, feita para você. Sertão TV, feita para você. Esta é a Canudos FM 106,7, emissora pertencente à Fundação Canudos, integrante do Sistema Maior de Comunicação. Canudos FM, a que fica. Quando nasce um filho, nasce junto muitos planos. O plano de ser presente e acompanhar todas as descobertas, o plano de ver de perto os primeiros passos, o plano de mudar a vida para oferecer a melhor infância possível, o plano de experimentar esse maior amor do mundo. E mesmo sabendo que a maioria das coisas não vão sair como planejado, porque criança parece mesmo que anda de mãos dadas com o imprevisto e nos surpreendem a Ok, olha nós aqui de novo, olha nós aqui de novo. Agora sim, vamos rodar a matéria que nós fizemos lá no Quilombo. Marcão, solta aí pro nosso No Meu Torrão Tem de hoje, Quilombo Mearim. Bem, hoje nós estamos aqui na comunidade de Mearim, exatamente no Quilombo do Mearim, uma comunidade de descendentes de escravos que foi agraciada recentemente com a oficialização do seu quilombo. Nós vamos passear um pouco aqui na comunidade e conversar com algumas pessoas. E ainda aqui dentro do Quilombo, nós temos aqui o nosso Odevandro, que é o permacultor que acompanha as mulheres aqui da comunidade do Mearim, do Quilombo do Mearim, num trabalho que constitui exatamente o quê? Esse específico aqui na área que nós estamos, né, é de agrofloresta, é de implantação de sistemas agroflorestais. Né? Uhum. É uma parceria do Instituto Antônio Conselheiro, né, tem sede aqui em Xeramobim, do IAC, com a Universidade de San Diego, na Califórnia. Certo. Então abriu um edital e eles, né, entraram nessa parceria e entraram em contato comigo para executar, né, para dar esse apoio, né, nessa parceria junto com as meninas aqui com a comunidade aqui. A permacultura, como você estava falando, é o manejo de culturas permanentes, é isso? Esse movimento ele surgiu na Austrália, com um professor e um aluno, né, um professor e outro aluno, o Bill Mollis e o David Hong, na década de 70. E de início era agricultura permanente, porque eles já estavam com essa visão de que a nossa forma de trabalhar com a terra é uma forma que agride muito o meio ambiente, né? Tem um nível de agressão mais avançado. Então, pensando nisso, né, das propostas iniciais surgiu como uma agricultura permanente, o significado. Certo. Mas logo chegaram à conclusão de que o só de mexer com a terra, entre aspas, era muito pouco. E aí, para ser algo que abrangesse mais essa questão do convívio como um todo, né, passou a ser cultura permanente. Então, o significado de permacultura é
cultura permanente. Então, todos aqueles pontos que é positivo na nossa cultura, né, a gente tornar ele permanente. E aí respeitando as características das localidades. Do ambiente, né? Do próprio local, né? Porque até mesmo aqui no Ceará a gente tem culturas diferentes, né, no estado. Então, respeitando os pontos positivos, né? Aí aqui vocês estão trabalhando, estou vendo aqui, tem mamão, tem banana, tem as hortas, né? O foco aqui é uma produção exclusivamente para o consumo das pessoas do Quilombo, ou isso tem existe uma projeção de alargar essa produção e quem sabe até comercializar para fora? Uma das características da agrofloresta é a diversidade, né? A gente ter bastante diversidade de plantas, né, de seres no ambiente, independentemente do tamanho, né? Então o foco são vários objetivos aqui, né? Um deles é a gente ter um sistema que agride menos o ambiente, né? E que a gente possa ter alimento para fortalecer, né, o convívio, né, na comunidade, e essa questão do sistema imunológico, né, ser bem alimentado, né? E essa questão do alimento, ela não fica só focado nas pessoas. Então é um sistema de plantio que vai ter alimentos para as pessoas, né, para o solo, né, porque a microvida do solo vai transformar a matéria em comida, né, ter alimento para os animais, e aí é um leque, né, desde pássaros nativos, como a própria criação deles, né, no futuro. E aí é um processo, né, uma agricultura de processo. A agrofloresta é uma agricultura de processo. E sempre tentando imitar o que a natureza já faz. O que a gente vê numa mata, por exemplo. Né? Então, pegando aqueles ensinamentos que a mata nos dá, né, e trazendo com esses objetivos, né? E aí, tanto... Conciliar uma coisa a outra. Uma coisa a outra. Então, tanto serve para isso como a questão da comercialização. Porque o excedente, né, sempre focando na questão do excedente. De início, esses objetivos, né, com foco específico na alimentação. Então, eles ter alimentos para eles, para os animais, para a microvida do solo, né, para agora que o sistema poder funcionar bem. E também o excedente, quando tiver excedente, porque aqui está no início, né, poder comercializar também para fortalecer também o sistema. Aqui agora sentado conversando aqui com o nosso amigo Antônio Luiz, ele que é presidente da Associação do Quilombo do Miarim, que é uma área que vocês conquistaram e que foi oficializada Quilombo agora recentemente, não é isso? E com certeza. Eu gostaria que você contasse pra gente um pouquinho a respeito de como foi que se deu essa luta, essa busca para garantir essa área para vocês que são descendentes de pessoas escravas aqui no interior de Xeramobim. Como é que funcionou todo esse processo? Rapaz, isso foi uma longa história, viu? Porque vocês já moram aqui desde sempre. Não é isso? Aqui já vem de raízes. Começou dos avós, vem passando por neto, né? E vocês, os antepassados de vocês, viveram em regime de escravidão, não é isso? É isso aí. Né? Essa história todinha quem iniciou. Nós iniciamos uma pequena história falando, né, do antepassado, do que eles passaram, o que eles sofreram. Nós fizemos um resumo da história. Aí foi onde a nossa presidenta conheceu o professor Carlos César. Aí ele analisou a história
todinha. Não era a história que de fato que era para ser. Aí ele tinha a história todinha dos nossos antepassados que passaram, que sofreram como escravo, né? Aí contou essa história, veio aqui e mostrou o registro todinho. Aí foi aonde que nós começamos a luta com garra, porque tinha as provas, né? Como a gente era antecedente dos escravos. Aí hoje, graças ao meu bom Deus, hoje nós temos essa conquista, né? São quantas famílias aqui no... Aqui são 30. São 30 famílias. Essas 30 famílias, elas atualmente elas estão somando mais ou menos quantas pessoas no total? As famílias são 30 famílias, mas na média geral de todos os membros integrantes. Do quilombo. Dá umas 100 pessoas? Do quilombo mesmo os que estão, vou dizer assim, os associados são 46. Com tudo, mas em todas as famílias aqui é muita gente. É porque a família é grande, viu? A família a nossa família é espalhada, tem família. Se for a juntar, é família em Fortaleza, em Milhã, Senador. A maioria aqui em Xaramubim, né, que hoje estão na fábrica trabalhando, que aqui não tinha emprego para a turma toda, né? Aí hoje estão na fábrica. Eu sei que é gente. É gente demais. E o quilombo aqui, as atividades que vocês desenvolvem são atividades agrícolas, né? Vocês vivem basicamente da agricultura, não é isso? É, da agricultura mesmo, nós sobrevivemos. Nosso trabalho é na agricultura. Aí, às vezes a gente sai, né, por um serviçozinho para trabalhar fora, mas nós vivemos no coletivo. Coletivo a gente chama aqui, né, o mutirão. Certo. Nós trabalhamos no mutirão. Esse mutirão ele funciona, vocês todos se juntam para produzir, e aí essa produção depois é dividida igualmente entre todos? Como é que funciona? Aí é umas perguntas que sempre o pessoal pergunta. É assim o nosso coletivo. Nós plantamos e colhemos todo mundo junto. Aí armazena, aí fica tudo aqui. Aí quem quiser vem pegar. De tudinho. Certo. Porque no sistema de assentamento, por exemplo, tem os coletivos e você também tem a sua atividade individual, né? Você tem as duas modalidades. Você tem o seu, ali só para você e sua família, e determinados dias da semana, por exemplo, você trabalha todo mundo junto com o objetivo de produzir para o assentamento, né? Mas aqui é diferente, né? Aqui é diferente, Nós trabalhamos todos juntos, colhe todo mundo junto e todo mundo junto pega o seu, né? Só que é só num canto só, no armazenamento. É isso aí. Muito obrigado. Eu que a agradeço. união de vocês permaneça, que o quilombo se desenvolva e que vocês consigam aí ter uma qualidade de vida melhor. Não é isso? Se Deus quiser. E a gente aqui agradece de você estar aqui. É um prazer imenso recebê-lo e sempre eu digo, as portas estão abertas. Quando quiserem vir, já sabe do caminho. É só vir para cá que nós estamos na espera de vocês. Professor, então é isso, né? Infelizmente o nosso tempo se esgota, né? Porque se pudesse a gente ia virar a noite aqui tentando descobrir quem era primo de quem era avô de quem pulou a cerca com quem. Até isso dá para descobrir, né? Na pesquisa dessa? A gente descobre. Então você que se interessa em descobrir quem foram os seus antepassados, pode
contactar aqui o professor, se tem, deixa o seu contato aí para alguém que queira fazer uma pesquisa genealógica, né? Procurar você. Tem rede social com seus trabalhos? Então, Félix, o meu trabalho ele é um trabalho bem particular, tá? Eu não uso muito em redes sociais, é mais contato direto. Se alguém tiver interesse, é só procurar pelo Zap 8892817974 ou pelo e-mail rndosantos@outlook.com. Esses são os meu endereço, onde você pode me encontrar para fazer um primeiro contato. E aí a gente pode, de repente, se já tem uma árvore pronta, né? Porque muitas famílias vêm pesquisar, mas já tem muita coisa que eu já pesquisei, a gente só faz CD. E, se não, a gente vai começar do zero, dependendo de cada situação, tá? Certo. Muito bem. É isso aí. Então, eu quero agradecer a sua participação aqui conosco no Torrão Nordestino, certo? Desejar a você boa sorte no seu trabalho, lhe parabenizar pela iniciativa de reconstituir a história do Quixerambi. Espero que esse trabalho vá para a prensa o quanto antes, porque, sinceramente, nós estamos precisando, nós carecemos de trabalhos que remontem o nosso passado, né? Até porque nós precisamos de uma identidade. Sem identidade, nós não somos ninguém. Se nós não somos ninguém, o que teremos nós para contribuir para o futuro, né? Agradeço as palavras, agradeço também a oportunidade, parabenizo já de antemão pelo programa, um programa que realmente é a cara do Nordeste, né? O nome já diz tudo, Obrigado. E dizer que a gente tenta, de uma forma ou de outra, desenvolver esses trabalhos. A gente sabe que não é bem simples fazer publicações, a gente sabe que não é da noite para o dia que se publica um livro, tem todo um trabalho por trás, mas que aos poucos a gente vai tentando aí o nosso lugarzinho na sombra, né? Porque no sol tem para todo mundo, a gente quer na sombra. É verdade. Então é isso. A você de casa também o nosso muito obrigado e semana que vem, se Deus quiser e Ele há de querer, nós estaremos aqui de volta com você na tela da Sertão TV. Forte abraço e até lá.